Já trabalhaste durante meses a fio no teu negócio, a criar conteúdo, a falar com potenciais clientes, a melhorar as tuas ofertas, os teus serviços, e depois olhaste para os teus números e parece que nada mudou, nada aconteceu? Hoje vamos falar um bocadinho sobre porquê que isso acontece e, mais importante, o que fazer para mudar. Este é um desafio, na verdade, muito comum para as empreendedoras que estão na fase de crescimento. Ou seja, já não é aquele início de, ok, estou a perceber o que é que funciona, a dar os primeiros passos. Nesta fase de, ok, eu já estou estabelecida, mas eu quero aumentar o meu impacto, quero servir mais pessoas, quero chegar a mais pessoas, aumentar a minha visibilidade, aumentar a minha faturação, ter mais tempo para viver e conseguir que o meu negócio não dependa tanto de mim. E parece um pouco que estamos a correr no mesmo sítio e que nada muda à nossa volta. E a reflexão que eu te convido a fazer hoje é questionar que talvez não seja sobre o teu trabalho que não está a funcionar, mas simplesmente de estarmos aqui a esperar e a exigir um tempo que não é o tempo certo. Este é um exercício desafiante e que exige aqui alguma margem de manobra, mas é sobre perceber que talvez aquilo que tu estejas a fazer esteja tudo bem, mas ao mesmo tempo talvez te possas estar a focar demasiado nos teus resultados e naquilo que tu queres alcançar e querer ver os resultados já, quando as coisas precisam do seu tempo de maturar. Porque o que é que acontece? Quando nós nos focamos demasiado nos nossos resultados e naquilo que nós realmente queremos fazer e temos este sentido quase que de urgência, é muito mais fácil parar para questionar se estamos a fazer a coisa certa ou não. Então imagina, mesmo que estivesse a fazer uma coisa que está super alinhada contigo, como te veio a dúvida, a insegurança e houve uma paragem, tudo aquilo que estava a acontecer e a ganhar momentum, de repente também para e abranda e demora um bocadinho mais depois a recomeçar. Ou então tu estavas a fazer algo que estava super alinhado contigo, até estavas entusiasmada, mas como não viste os resultados imediatamente, deixas e vais fazer outra coisa, então aquilo também nunca tem o tempo suficiente para maturar, para ser incubado, para que realmente as raízes cresçam fortes e depois, mais tarde, possam surgir os frutos. Então, esta mudança de estratégia a toda a hora, esta mudança de tática e de foco a toda a hora, não é algo que te ajuda. Pelo contrário, é algo que adia os teus resultados. Às vezes não é sobre, os resultados não estão a chegar, eu não estou a ver aquilo que eu quero acontecer. É simplesmente esta construção da paciência. E eu digo que até para mim, este é um dos pontos mais desafiantes. Eu acho que é o ponto mais desafiante de ser empreendedora. É que o tempo de semear é tão diferente do tempo de colher. E nós temos que manter esta diligência, manter esta devoção em relação àquilo que nós fazemos, o tempo suficiente até ver os resultados. E ao mesmo tempo ter este discernimento de conseguir perceber que há realmente estratégias que não funcionam para nós e que não estão alinhadas, ou por outro lado, perceber que isto até pode funcionar, está alinhado, mas eu vou ter que esperar mais um bocadinho, vou ter que ser paciente. E eu confesso já que eu não sou a pessoa mais paciente e que também vejo, honestamente, em retrospectiva, muitas vezes em que eu até estava a fazer aquilo que eu queria fazer, aquilo que me entusiasmava, aquilo que estava alinhado para o meu negócio, mas depois parei e o recomeçar é realmente mais desafiante e às vezes não deixamos a oportunidade de ver o que é que acontece quando nós nos mantemos comprometidas durante o tempo suficiente. E eu deixo já aqui esta pergunta: quantas vezes é que tu mudaste de direção porque não viste resultados rápido o suficiente? E o reframe que eu te convido e este paralelismo com a natureza que eu gosto tanto de trazer aqui é realmente perceber que há o tempo de semear e há o tempo de colher. As sementes que tu estás a plantar agora precisam de germinar, precisam de tempo para ganhar raízes, precisam de tempo para fortalecer antes de poder brotar e antes de uma semente virar uma árvore. Porque é possível uma semente virar uma árvore, mas não demora um dia. E muitas vezes nós queremos as coisas de um dia para o outro. E muitas vezes nós queremos uma árvore, mas nós temos a paciência de plantar uma alface. São coisas diferentes, ok? E há sementes diferentes e nós estamos a plantar no nosso negócio sementes diferentes que vão brotar e vão florescer e dar frutos em momentos diferentes. E isso é importante. Mas é importante também perceber a diferença entre as sementes para que tu não estejas a olhar para o crescimento de uma árvore da mesma forma que estás a olhar para o crescimento de uma alface. E há inclusive sementes que nós plantamos e que nós nos esquecemos que plantamos e depois trazem frutos. Eu dou-te aqui um exemplo simples e prático que é para trazer aqui também um bocadinho à nossa matéria realmente vivida. Houve um ano em que eu tive de parar o meu negócio, de parar principalmente a parte da comunicação, tive um bocadinho mais resguardada, mas mesmo assim surgiram clientes que já tinham contactado com o meu trabalho antes, ou já tinham contactado comigo antes, e que no seu tempo certo vieram falar comigo diretamente e a perguntar pelos meus serviços e a querer trabalhar comigo. Ou seja, naquele momento eu não estava a plantar sementes nenhumas, mas as pessoas que vieram, os frutos que vieram naquela altura, eram frutos provenientes de sementes
que eu já tinha plantado, já tinha-me esquecido bem, meio que tinha plantado, e que no seu tempo certo floresceram e trouxeram clientes novas. E isto acontece com tudo. E eu acho que nós nos esquecemos, honestamente, no nosso negócio, da quantidade de sementes que nós plantamos. Eu nem consigo sequer contabilizar a quantidade de e-mails que eu já enviei na newsletter, ou a quantidade de posts que eu já criei no Instagram, a quantidade de conversas que eu já tive com pessoas onde trocámos ideias e ficou plantada uma semente, mesmo que inconscientemente, tanto do meu lado quanto do lado da pessoa, ou a quantidade de vezes que nós ajustamos a nossa oferta para que seja cada vez mais alinhada, cada vez melhor, mais impactante, mais transformadora para os nossos clientes, ou mudamos um bocadinho a forma como nós recebemos as pessoas para que elas tenham para que elas tenham uma boa experiência e possam até recomendar o nosso trabalho a outras pessoas. Nós estamos sempre a plantar sementes. Mas temos depois de ter a paciência para deixá-las florescer. E um pouco até mesmo libertá-las e não ficar em cima delas sempre a tentar cobrar esse crescimento por parte da semente. Não faz sentido, se nós virmos na natureza, nós não vamos plantar uma alface e de 5 em 5 minutos estar a tirar a semente da terra para ver o que é que aconteceu, se está a acontecer alguma coisa ou não, e voltar a pôr e fazer isso de vez em vez sem conta. E como eu disse, não é sobre plantar só por plantar e continuar cegamente sem reavaliar o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar. Mas é simplesmente sobre dar tempo suficiente para as coisas acontecerem. E ter esta noção de que existem árvores e de que existem arbustos e que existem alfaces e existem abóboras e todas elas têm tempos diferentes de maturação. E o meu convite, e é aquilo que eu também tenho trabalhado para mim, é que nós possamos nos focar cada vez menos nos outcomes e mais nos outputs. E o que é que isso quer dizer? Outcomes são os resultados, não é? É aquilo, o resultado final que nós queremos ver, é a árvore e o fruto que nós queremos colher. Esse é o outcome. E são resultados que tu não controlas necessariamente ou não controlas diretamente. Então é o número de clientes, número de seguidores, até mesmo a faturação, todas essas métricas externas são coisas que nós não necessariamente controlamos, são os outcomes. Claro que nós queremos e queremos focar e queremos ter clareza sobre aquilo que nós desejamos, mas está um bocadinho fora do nosso controle. O que é que está dentro do nosso controle? Os outputs. É aquilo que nós criamos, é aquilo que tu materializas, aquilo que tu são as tuas ações, aquilo que tu colocas no mundo. É um post que tu crias, é um e-mail que tu envias, é enviar uma mensagem a uma pessoa, é ajustar a página de vendas ou rever o teu preço, pedir o testemunho àquela cliente e perguntar se ela tem recomendações para outras pessoas. Outputs são ações tuas, aquilo que depende diretamente da tua ação, do teu movimento. Então, quando nós começamos a medir o nosso sucesso e a celebrar os nossos outputs, nós vamos continuar a pôr mais foco nisso e vai ser cada vez mais fácil de gerar esses movimentos. Até porque isto é aquilo que está dentro do teu controle. Eu posso controlar aquilo que eu posso fazer, mas o que é que isso te vai trazer? Isso já está um bocadinho fora daquilo que está um bocadinho fora, está fora de mim. Então, se está fora de mim, eu deixo o que está fora de mim, eu posso influenciar através daquilo que eu faço, daquilo que está dentro de mim, com este meu centramento, esta minha devoção, esta minha disciplina também de fazer aquilo que é necessário, fazer os movimentos que são necessários e focar-me nos outputs. E quando nós começamos a fazer isso, conseguimos reformular as nossas semanas e focar naquilo que realmente é mais interessante. Então, em vez de, esta semana ou este mês não tive nenhuma cliente nova. Ok, isso é focar nos outcomes. Mas o que é que nós podemos focar? Mas eu publiquei de uma forma consistente no YouTube. Eu mandei uma newsletter todas as semanas. Eu conversei com 3 pessoas novas e falei um bocadinho sobre o meu trabalho. Esta parte é a parte real, é a parte que nós conseguimos controlar, é o momento a acontecer e eventualmente vai se tornar em outcomes. Então, da próxima vez que tu chegares ao fim do mês ou ao fim da semana com aquela sensação de eu não fiz nada ou nada aconteceu, eu convido-te a olhar para aquilo que tu fizeste, quais é que foram os teus outputs, quais é que foram os teus movimentos. Porque eu tenho a certeza que tu fizeste muitos. Nós não temos noção das coisas que nós fazemos mesmo. Eu tenho esta prática de pôr no meu calendário as coisas que eu faço, inclusive coisas bem pequeninas, deixar ali no calendário para que eu depois consiga ter essa noção e esse arquivo, esta informação das coisas que eu realmente fiz. Porque é muito fácil cair naquela de, ok, vou só medir as métricas dos outcomes no final do mês, mas nós não dedicamos tempo suficiente para ir registando os outputs que nós fazemos. Eu fiz esta tarefa, fiz aquela coisa, conversei com aquela pessoa, fiz aquela coisa que estava atrasada que eu tinha que fazer. Nós fazemos muitas, muitas coisas. Eu tenho certeza que tu fazes imensas coisas e que às vezes não te lembras. E contrabalançar esta sensação de eu não fiz nada, não está nada a acontecer, com um olhar de não, eu estou a fazer coisas, as coisas estão a acontecer, está a borbulhar, mas não está ainda à superfície, mas está a borbulhar no interior.
e eventualmente vai chegar a essa parte. E eu sei que essa mudança de mentalidade faz com que os resultados também surjam cada vez de uma forma mais fluida e mais leve. E o desafio é criar uma estrutura que te sustenta independentemente dos resultados. Porque é muito mais fácil manter o momentum, este teu movimento, pela estrutura, uma estrutura que te sustenta, do que pela força de vontade e pela motivação que só vem com resultados. E a minha sugestão neste campo é definir os teus não negociáveis. Aquelas 2 a 3 ações que tu sabes que se tu fizeres todas as semanas, tu estás a plantar as sementes para as coisas que são importantes para ti. Que seja muito simples, muito claro, define os teus negociáveis e foca nisso. Eu já falei aqui sobre o desafio 1 × 1 × 1, que é durante um mês focar em promover uma oferta numa plataforma, e este é só um exemplo de uma forma de trazer este foco, de afunilar mesmo o nosso foco e assim ganhar momentum no negócio. Porque não é sobre fazer mais, é criar um sistema que te ajude a gerar movimento todos os dias, incluindo dias que não tens tanta vontade e que não estás tão motivada e que já não vês resultados em termos de outcomes há algum tempo e que sentes que não estás a crescer e que estás a correr no mesmo lugar. Quando isso acontece, o que foco é regressar para dentro, é regressar, ok, ao porquê que eu estou a fazer isto, que é sempre tão importante, porquê que eu estou a fazer isto, porquê que isto é importante para mim e o que é que está no meu controle, o que é que eu posso fazer, com o que é que eu me posso comprometer. Então definir aqui os teus não negociáveis em termos de ações, em termos aqui de um sistema, de uma estrutura que durante todas as tuas semanas tu podes chegar ao final e perceber, ok, eu movimentei-me em direção a isto, eu dediquei tempo a isto, é essencial para que tu possas também sentir um pouco mais enraizada no teu negócio. E quando a estrutura existe, a motivação deixa de ser um pré-requisito para avançar. Então hoje este episódio foi realmente um lembrete de que o momentum no teu negócio não são foguetes, não é algo explosivo, e não começa só quando tu vês os resultados. Começa quando tu decides confiar no processo, no processo de plantar as sementes, de nutrir as sementes, e que inevitavelmente elas vão florescer e vão dar frutos. Quando tu te focas nos outputs, naquilo que tu crias, naquilo que tu fazes, em criar uma estrutura que te sustenta e no fundo cultivas esta confiança e esta paciência de que todos os teus movimentos geram uma consequência, às vezes não imediata, mas geram uma consequência, isso torna o processo muito mais leve. Então, se tu neste momento estás a passar numa fase onde parece que nada está a florescer à superfície, lembra-te das sementes que tu já plantaste, lembra-te daquilo que já está a germinar e continua firme e comprometida com o processo. Como eu disse, eu sei que isto não é de todo algo fácil, este treino de paciência é algo que eu também vou estar a fazer eternamente, eu acho. E felizmente não tens de passar por isso sozinha. É por isso que existe a Membership Incubator, onde empreendedores que querem crescer um negócio leve e sustentável se juntam para que empreender não seja tão solitário, para que possas ter apoio, suporte, esta clareza também, para fazer aquilo que é necessário para aumentar a tua visibilidade, o teu impacto, a tua faturação, com leveza e em boa companhia. E aqui com esta ótica que eu trago sempre de empreender e de crescer de dentro para fora. Ou seja, este foco em nós nos reconectarmos connosco e com as nossas ações e depois construir a partir daqui, é essa a filosofia que eu trago também dentro da comunidade. E se é algo que ressoa desse lado, se esse é o tipo de suporte que estás à procura, eu convido-te a espreitar e vou deixar todas as informações na descrição. E se queres começar de uma forma muito simples a gerar mais momentum do teu negócio, eu convido-te a espreitar o episódio sobre o desafio 1 × 1 × 1, onde eu explico este processo muito simples para focar durante um mês no teu negócio e ver resultados reais. Confia nas sementes que tu plantas, cultiva essa paciência em ti e eu sei que os resultados são inevitáveis. Obrigada por estares desse lado e vemo-nos em breve.